O processo de incorporação, ele funciona desse modo, já falamos sobre ele. Ele ocorre de modo mental. A mente do guia se conecta à mente do médium e, a partir daí, ele tem controle sobre o processo biológico do médium. Ok? Ele tem biológico, o controle motor ali do médium. A via da incorporação, ela pode ser inconsciente, semiconsciente ou consciente. Já falamos sobre isso. Vou falar um pouquinho sobre a questão de nomenclaturas e variações que ainda assim se enquadram um pouco dentro da parte da incorporação. Muitas pessoas, elas têm, dentro das vertentes, variações de nomenclaturas para poder falar sobre o processo de incorporação ou processo similar. Geralmente você tem como incorporação esse processo que a gente já falou, contato da mente do guia junto ao contato da mente do médium, é dado o processo, seja através da psicofonia, que é o ato de você, o espírito usar sua voz para poder falar, mais nada, seja através de outro método, como a incorporação. Ok? E vamos lá, que eu me perdi um pouquinho. Perdi total, gente. Tô boiando aqui. Então, desse modo que acontece, é dada a incorporação, tá? As nomenclaturas que são dadas. Algumas vertentes vão ter variações de acordo com o termo possessão, com o termo canalização, e tem um outro termo que eu esqueci o nome. É a parte da excorporação, tá? Isso aí eu acho que eu vou deixar para um outro vídeo, talvez, porque não necessariamente vai se enquadrar na incorporação. Mas vou abordar um pouquinho só para vocês entenderem. Muitas pessoas vão ter em mente que o processo mais básico do meio da incorporação é o princípio da canalização. O que é a canalização? É um ser, tá? Não necessariamente um morto, pode ser um demônio, pode ser um anjo, pode ser uma divindade, que, atendendo à tua evocação, atendendo ao teu chamado ali na ritualística, às tuas preces, ele vai emanar, ele vai mandar a energia dele, vai fluir para o teu ser, para o teu espírito, para o teu corpo astral. E através daquele acúmulo, você vai mandar aquela energia para canalizar alguma coisa. Okay? Pode ser uma mensagem, né? Seria o contato ali energético. Contato seria muito parecido com a intuição, tá? Mas seria uma intuição energética, digamos assim. Porque você também pode repassar essa canalização, por exemplo, quando vamos pegar no processo da parte kardecista. Tá? Você tem ali o passe kardecista. Fica uma pessoa em pé, a outra vai passando a mão ao longo do corpo para poder mandar energia de cura ou desobsessão, qualquer coisa do tipo. Muitos deles acreditam que, enquanto eles fazem esse processo, totalmente conscientes, né, eles estão totalmente donos de si, não tem ninguém ali influenciando na vontade deles ou no corpo, tá? Enquanto eles fazem esse movimento, os espíritos guias vão passando energia de cura para que ele sirva como canal, tá? Ah, mas o espírito não pode passar energia direta? Pode. A questão é, se você quer trabalhar o físico, o ideal é que você se utilize do instrumento físico, ok? É por isso que a gente faz, por exemplo, oferendo alguns feitiços que servem como vórtice energético, né, tá? Magia, tem a magia mental, mas você às vezes precisa trazer ela para o físico, o que é chamado de magia simpática, para que aquilo tenha um efeito melhor e uma correspondência no plano físico. Mas isso a gente pode deixar para outro vídeo também, se vocês quiserem, para eu não fugir do tema aqui, tá? Então, o princípio da canalização é isso. É você ter uma parcela energética e conscientemente você passar a mensagem da entidade, você ser inspirado por uma divindade para passar uma mensagem, ou passar parte daquela energia ali, conscientemente e voluntariamente. Esse é o processo básico relacionado à incorporação. Isso tudo acontece na incorporação. Você vai ter o processo da incorporação, que seria a faixa secundária, em que você tem a semiconsciência e a inconsciência. Tá? Geralmente, nesse processo, a gente bota como a incorporação consciente e a incorporação semiconsciente.
Quando ocorre a incorporação inconsciente, muitas vertentes vão dar o nome de possessão, porque foi tomado posse. Ali já não tem mais o médium para poder intervir. Tá? Durante o processo ali de incorporação, do qual eu estou semiconsciente ou do qual eu estou consciente, eu consigo intervir no processo que está acontecendo ali, na comunicação. Eu posso retomar controle a qualquer momento, tá? Porque o corpo é meu, não é do guia. Pode ser que o guia despenda mais energia ali para poder me travar um pouquinho, tá? Tem até história aí de entidade minha que acabou me travando e eu querendo retomar controle do corpo, mas eles ficaram por um motivo específico, não foi para sacanear, não. Então, quando ocorre uma incorporação involuntária, é chamado de possessão. Quando ocorre uma incorporação inconsciente, é chamado de possessão, tá? Cada vertente vai dar um motivo. Em algumas delas, você tem que ter uma incorporação inconsciente e involuntária para ser possessão. Em outras, tem que ser involuntária, porque foi tomada a posse, e na outras é inconsciente também, porque você não estava ali para poder intervir, tá? Você está apagado. Então, temos essas nomenclaturas de frente ao processo de incorporação, ok? Então, já falamos sobre os estágios, as nomenclaturas que são dadas, métodos que são utilizados para incorporação, tá? O processo de incorporação, ele acontece quando você tem uma aproximação energética, você precisa ter uma aproximação energética com o teu guia, tá? Com o espírito, com o ser que vai ali incorporar. E você precisa entrar no processo de transe. Tá? Alguns vão dizer que é o processo de gnose, né? Entrar em alfa, tem várias nomenclaturas, mas em si vocês vão entrar no processo de transe. Um processo em que você altera a sua consciência minimamente. Então, minimamente, e você precisa trazer o cunho energético daquela entidade, daquele ser que você pretende incorporar. Então, se você quer incorporar, sei lá, digamos que você tem uma pombogira e que a linha e o método como ela apresenta, o arquétipo dela, é muito mais voltado para uma questão de sensualidade, tá? Ela trabalha muito com aspectos sexuais na vida das pessoas. Durante aquele momento ali que você está cantando uma música para chamar, que você está prestando atenção no tambor, ou que você está fazendo sua oração, você precisa trazer essas sensações durante o processo, para que você se alinhe com o intento dela, né? Ela é a entidade aqui, você aqui. Você se alinha e ela ali, né, consegue reduzir a energia dela, se aproxima mais do teu intento. Ambos têm que chegar na metade do caminho, pelo menos, ou andar uma parte, ok? Para que ocorra esse processo de incorporação. Geralmente, no processo de transe, isso também vai para vocês que relutam em fazer parte de um terreiro para poder treinar a mediunidade. Tá? Eu não estou falando para vocês viverem o resto da vida ali. Estou falando para vocês terem um local em que as pessoas já são acostumadas, já lidam com esses espíritos e podem te dar toda a assessoria ali, se der alguma coisa errada. Tá? Inclusive, poder te dizer quando é aquele espírito que está, de fato, na comunicação mediúnica. Porque vocês podem estar incorporando qualquer coisa que vai falar que é um Exu e vocês vão achar que é um Exu porque vocês não fazem ideia de como é a energia dele. Tá? Se vocês tivessem passado pela mão de quem já conhece essa energia, ela poderia te dizer se aquilo ali é aquela entidade ou não. Por isso que é mais seguro vocês treinarem dentro de uma vertente, de um templo, com alguém que possa supervisionar esse processo de necromancia, esse processo de incorporação, tá? Especialmente se for através do viés da incorporação. Porque já já vou falar sobre os perigos disso, ok? Então, vamos lá. Durante o transe, por que é legal você participar de uma casa, por exemplo, de um terreiro? Né? Você vai ter toda a assessoria e você vai ter um upgrade ali, referente à tua entrada no transe. Como é que você precisa entrar no transe? Você tem que ocupar os teus sentidos para que você tenha um direcionamento energético. Tá? Se você está ali, vou incorporar meu Exu, tá? Vou incorporar uma bruxa ancestral, mas você está ali pensando
sei lá, na morte da bezerra, como a gente diz, você provavelmente vai ter uma dificuldade ali para poder incorporar. Você provavelmente vai atrapalhar o transe e provavelmente vai se valer muito do animismo, que a gente já vai falar daqui a pouco, tá, gente? Então me lembra aí que eu tenho que falar de animismo, eu tenho que falar dos perigos, tá, da incorporação. E você tem que focalizar ali durante o transe a sua mente, né? Por isso que geralmente a gente pede durante algum processo desse, né, nos nossos ritos aqui de necromancia, a gente pede para as pessoas, foca numa oração, foca num pedido, foca na imagem ali da entidade, tá? Mas eu nunca vi a entidade, dana-se. Pega uma imagem padrão ali, de um Exu, de uma pombogira, um preto velho, de uma bruxa, do que for, tá? Para você focar, você precisa ocupar os seus 5 sentidos. Então ali você vai ter a ocupação da tua audição através de um atabaque, de um agogô, das músicas que são cantadas pelos outros que você está ouvindo. Você vai ter ali uma distração do teu sentido vocal, porque ali você está cantando música, tá? Porque ali você está fazendo uma oração sussurrada, seja lá o que for. Você vai ter ali uma distração da tua parte, do teu tato, né? Da tua parte tangível ali, do teu senso de tangência ali. É tangência? Eu acho que eu falei errado. Uma parte do teu senso ali de tato, tá? Porque você já está focando nas outras questões, você vai ter ali o cheiro dos cigarros, da defumação, dos incensos que vão ocupar a tua parte olfativa, e você vai ter ali a tua ocupação da questão mental, ok? Isso tudo vai te auxiliar a entrar no transe para que a incorporação tenha início. Ah, Artemis, então se eu fizer a ocupação dos cinco, todos os sentidos que eu tenho, tá? Eu vou incorporar. Não, tá? É parte do processo de incorporação. Para você chegar nesse processo, é preciso analisar inúmeras variáveis ali para saber, primeiro, o que pode estar te travando, qual é a sua compreensão de incorporação, trabalhar os teus medos. Tá? Eu falo isso porque eu não tive toda essa explicação quando eu comecei a desenvolver a mediunidade de incorporação, a trabalhar a necromancia. Tá? Hoje em dia vocês têm esse acesso, né? As pessoas aqui no Covil têm esse acesso durante anos, a gente sempre conversa, eu explico como é que funciona. Né? Recentemente tem mais um médium aqui no chat que está desenvolvendo a mediunidade recentemente, começou a incorporar, tá? Quer dizer, está desenvolvendo já faz um tempo, mas começou a incorporar. Então a gente dá toda essa assistência, né? A gente que eu falo não só no Covil, mas das pessoas que vão treinar vocês, para poder trabalhar esses conceitos. Porque às vezes vocês podem dizer que não, mas vocês vão ter algum medo de que, Se espírito tal, se coisa tal tomar posse do meu corpo, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Será que vai contar alguma coisa sobre mim que eu não queria que contasse? Será que vai falar sobre o segredo daquele meu amigo ali que está no meio do ritual para alguém? tem a possibilidade, tá? Tem a possibilidade. Especialmente quando você pratica incorporação sem auxílio, sem doutrina, sem alguém que possa te assistir ali, que possa dar assistência para a tua incorporação. E você vai abrir o teu corpo ali para um monte de coisa. Tá? Então, basicamente, o processo da incorporação ele conhece assim. Ele começa assim, aprendendo a trabalhar os teus sentidos, a direcionar a concentração dos teus sentidos para chegar no estágio de transe, ok? Vocês vão trabalhar de modo simples o contato com aqueles seres que vocês pretendem incorporar. Tá? Quero incorporar o meu guia, quero incorporar a minha bruxa ancestral, a minha pombogira, quero incorporar. Sei lá, qualquer coisa que vocês queiram. Vocês vão trabalhar externamente. É um modo seguro. Seja acendendo vela, fazendo rituais simples, até onde vocês conseguem compreender, até onde vai a base de entendimento e prática de vocês. Tá? Fazendo oração, tentando compreender o que é aquela energia, o que aquela energia te traz, quais são as sensações, os pensamentos, tá? As sensações físicas também, né? Se você se sente mais forte, mais alto, o que for, para você começar a identificar quando é aquela energia que vai trabalhar ali. Primeiro, tem como fazer
o trabalho necromante sozinho, começar sozinho? Tem como começar a incorporação sozinho? Eu vou te dizer que tem, mas você provavelmente vai errar bastante, tá? Provavelmente tem muita chance, não tem como eu medir em escala mensurável, porque, né, eu não sou IBGE da espiritualidade para fazer isso. Mas eu diria que 90% dos casos você vai fazer alguma coisa que pode dar ruim. Primeiro porque você está abrindo o controle do teu corpo, tá? A incorporação, ela não é o guia que toma posse e você sai andando feito marionete. A incorporação ela acontece através da abdicação do controle corporal. Você vai sentir, você sente impulsividades ali durante o momento e você abre o controle dessas impulsividades para que elas aconteçam, ok? A partir dali o transe vai ficando mais profundo, a entidade você vai tendo mais confiança e ela vai trabalhando melhor essa questão. O perigo que está é justamente nisso. Se você começa a trabalhar sozinho, independente, você não tem quem possa lhe te dar assistência, você não tem quem chegue e fale, olha, calma, não dá passagem para esse aí que ele não é o que está dizendo, não é o que tu está chamando. Se você não tem essa assistência, essa garantia, você vai estar abrindo o teu corpo, você vai estar abdicando do teu controle físico, né, do teu controle motor, para alguma coisa que você não sabe o que, que é. Tá? Daí para pior. Porque pode ser que venha algum espírito, por exemplo, você tem um obsessor. Tá? É um espírito ali que sabe, sei lá, o que, que você fez, se você, sei lá, tu tacou pedra no vidro de sei lá quem, que mandou o obsessor ali para te destruir, para causar o inferno na sua vida, causar o caos. E você abre esse controle para o teu obsessor, nada impede, por exemplo, sei lá, que ele mate alguém ali dentro do local. Tá? Que ele pegue, vá controlando o teu corpo, ele pegue uma faca ali e mate alguém da sua família. Isso eu estou falando num caso extremo. Por quê? Porque você não vai saber, se você escancarar muito essa porta, você não vai saber ter controle. Tá? E um dos treinamentos de incorporação é ter controle sobre o processo de incorporação. É saber voltar quando você quer. É saber voltar quando você precisa, é saber travar o processo, não deixar que a incorporação aconteça quando você não quer que aconteça. Você é dono do teu corpo. Tá? Você serve como um instrumento do trabalho daquela entidade. Você não é escravo dela. Entendeu? Isso foi uma das coisas que eu levei um tempinho para entender quando eu comecei meu processo de incorporação. Eu lembro até hoje que eu estava numa sessão ali e eu não incorporei a sessão toda. Eu senti os guias chegando, eu senti a vontade de incorporar, mas eu tranquei. Tá? E a minha mãe de santo, foi o caboclo dela, não lembro, chegou para mim e me deu os parabéns no final da noite. Eu falei, pô, mas eu não incorporei ninguém, por que você está me dando os parabéns? E ele falou, é justamente por isso. Você sentiu as vibrações. Você tinha tudo para incorporar ali, mas você trabalhou o teu controle. Você trabalhou a incorporação não só por se deixar levar e trabalhar com animismo, mas sim esperar o momento certo em que a ligação de fato é feita com a entidade para que seja ela trabalhando e não você. Ok? Então isso também faz parte do treinamento mediúnico, treinamento de incorporação. Tá? Então, esse é um dos perigos. Você vai estar abrindo o controle do seu corpo para que, seja lá quem vier, porque você não tem garantia de que é o que diz ser, de que é realmente quem você chamou, faça o que bem entender. Tá? Mate alguém ali dos seus parentes, beba alguma coisa que você não pode, sei lá, você tem pressão alta, vai lá na cozinha, enche a boca de sal, não sei. Tá? A gente pode imaginar inúmeras questões, e eu estou sendo dramático mesmo porque já aconteceram coisas assim com pessoas que eu conheci. Tá? Já teve algumas histórias ali de gente que, por exemplo, foi... minha mãe cigana, ela foi numa festa e um cara pegou... Era a festa em comemoração, a entidade e tudo mais, né? Ali uma cumbaiada toda rolando solta, era um churrasco. A pessoa só pegou um copo de cerveja e foi lá na esquina, não sei o porquê, foi lá na esquina, falou que ia botar pro tranca-rua dela, tá? Voltou de lá e quem tava não era o tranca-rua. Não era o tranca-rua, não. Quem resolveu foi o tranca-rua, mas foi botar para um Exu ali da encruzilhada. Quando voltou, já não era mais a pessoa, tá?
Só foram perceber quando a pessoa pegou uma faca ali, disse que ia matar não sei quem, voltou outra coisa, teve que vir uma entidade ali incorporar para poder resolver e mandar embora aquele espírito. Então, sim, pode acontecer coisa trágica se você não tiver um treinamento e uma assessoria boa para poder treinar essa incorporação.